O que eu sei é o que eu vejo pela TV. Normalmente está tendo essas invasões pela apropriação de terra e desapropriação. E também a miséria, a evasão também do campo. O pessoal está vindo muito para a cidade por causa das más condições que as famílias têm no campo. Eu imagino que seja um pouco precária, porque até nos grandes centros, na cidade mesmo, o governo não investe em educação. Não acredito que ele priorize a educação no campo também. Sei muito pouco sobre educação no campo no Brasil, mas imagino que as pessoas que estudam no campo devam ter muitas atividades voltadas ao fim, né? Atividades agrícolas e agropecuárias de forma geral. Mas imagino também que tenha uma situação precária, haja uma situação precária tendo em vista que nas próprias cidades já acontece isso, né? Quem vive no campo hoje em dia, especialmente os pequenos produtores, passam por bastante dificuldades. Haja vista a dificuldade em financiamento, né? E muito em função da dificuldade de produzir para pagar esses financiamentos. Então eu vejo a situação no campo no Brasil ainda muito complicada. É uma batalha que ainda tem que se travar, que já se começou a travar há muito tempo, mas ainda tem muito a avançar. Sim, o que eu sei da educação no campo que é uma educação mais difícil o pessoal ter acesso a essa educação, então se torna o ensino mais precário e as pessoas têm mais dificuldade de ter esse acesso à educação, tanto no ensino primário como o ensino secundário. Então fica mais difícil ter acesso à tecnologia e de forma geral ter um conhecimento, ter esse acesso ao conhecimento fica bem mais difícil. Não, é assim, essas famílias que vivem no campo vivem em função do trabalho, né? Então o ensino para eles fica delegado, a segundo plano. Então até se disponibilizasse o ensino para essas famílias e o acesso fosse mais fácil, certamente até a tecnologia no campo chegaria de forma mais rápida. Eu tenho muito pouco conhecimento sobre como é a educação e a vida no campo. Inclusive, acho que deveria saber mais, acho que deveria ser mais divulgado, porque sem as pessoas que trabalham no campo, muitas das coisas que acontecem na cidade não seriam possíveis. A educação, eu acredito que seja mais precário, tão precário quanto a cidade, ou até mais precário. Eu acho que realmente que os profissionais que trabalham lá, eu até conheço algumas pessoas que trabalham, né, assim para fora, como a gente diz aqui, e acho que realmente eles têm que ter uma preparação, porque é um outro estilo de vida, né, dos alunos, né, das pessoas que trabalham, né, na área rural, e os profissionais precisam dessa preparação. Sobre as populações do campo, eu posso dizer que, graças a essas pessoas e a todas as suas famílias, eu me inseri no campo quilombola, particularmente na comunidade Vila da Lata. Foi uma oportunidade única, onde eu pude perceber a diversidade cultural e social que existia na comunidade. Tem uma grande extensão de campo no Brasil, que é pobre e cada vez está diminuindo mais porque estão indo para a cidade tentar conseguir emprego. A gente sabe que tem mata e essas coisas e que é natureza, tem todas essas flores e árvores. A mim me lembra o Seco do Cerrado, a Mata Atlântica e a Pradaria do Rio Grande do Sul. Que geralmente são pobres, mas elas trabalham bem, elas têm um sustento próprio. Eu acho que eles têm uma vida mais saudável que a da cidade. Eles plantam, comem o que eles plantam, o que eles produzem. Eu acho que é uma vida mais saudável, longe do barulho da cidade, das tecnologias também. Hoje, na atualidade, eu acho assim, que está tendo até... Teve um tempo que as pessoas estavam saindo do campo.
indo mais para a cidade, para a parte urbana. Hoje, por incentivo até pela tecnologia, a juventude principalmente já não está querendo sair tanto do campo. Isso eu observo. Tá? E tem aquela coisa, aqui na nossa região, a criança mesmo, ela é mais campeira. A atividade dela, o desenhar, tudo vai para essa parte. Tudo é relacionado ao campo. Tudo. O problema é que nossa escola é assim, se tu for para outro lugar, tudo é campo, é o animal, é o gado. É difícil tu perguntar, tu ver uma criança dizer, eu quero sair daqui, eu quero ser médico. Tu perguntar, ele quer ser campeiro, quer ser trator. Como é que eu vou te falar assim, tem duas linhas. A gente olha assim, que não seria assentamento, hoje já não se diz mais assentamento, se diz propriedade, pequenos proprietários rurais. Eu não lembro bem o nome que estão colocando agora, já não é mais assentado. A gente vê aqui pelo nosso município, o lado da lata já está diminuindo, né? Aqui para esse lado dos assentamentos da Santa Vitória, Capim, tem um aumento de produção. Tanto é que tem maior número de população. O jovem, ele fica dentro da comunidade, que tu pode ver que esses da Capil, eles vêm estudar, vão para lá, uns já ficam com propriedade. Eu noto isso aí em relação... Claro, tem esses dois pontos, né? Eu não sei se é porque ali tem um incentivo para o jovem, para eles ficarem ali em outros lugares. A rural de Bagé é bem menor do que a urbana. A urbana é tudo, a Bagé é concentrado somente na zona urbana, não é como a Ceguá, né? A Ceguá é totalmente distribuída para a zona rural. As população do campo, o que eu entendo assim, que as pessoas, elas não têm, hoje elas já têm bastante acesso à cidade, né? Mas elas são mais assim do lado rural, né? Então trabalho no trabalho brutal, isso que eu entendo como população. As população do campo como assim? As população de campo, a quantidade de campo, aí depende. Tem fazendeiro que carrega o campo. Tem outros que trabalham com campo frouxo, aí depende muito do fazendeiro, né? Tem gente que bota a lotação certa, né? Porque no campo tem que se botar uma lotação certa, né? De gado, né? E tem outros que pobre, enfim, cada um tem uma maneira de trabalhar. Os homens de campo são gaúchos, bem pilchado, bons arreios, boa bota, bom chapéu, entender da lida de campo, tem que entender da lida de campo. Um campeiro tem que ser um homem campeiro. A palavra campeiro é um homem que tem que entender tudo de campo, né? Por oposição à zona urbana, define-se campo ou meio rural como todas as regiões não entendidas como zona urbana. Tradicionalmente, essas áreas foram utilizadas para agricultura e pecuária, mas atualmente essas áreas também podem ser protegidas como áreas de conservação, de flora, de fauna e de recursos naturais. As populações que residem nessas áreas, chamadas de zonas rurais ou de campo, são bem diversificadas. Dentre elas, podemos citar as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades de pescadores e de indígenas. O campo no Brasil, esse tema é um tema bastante abrangente, com muitos aspectos para serem abordados, tem uma diversidade muito grande, tem grupos sociais de várias naturezas, com várias culturas. Então, eu vou focar num aspecto que é o meu foco de trabalho, que é a questão agrária na reforma agrária. Tá? Então, assim, a questão agrária no Brasil ela é bem controversa. Normalmente, quando se pensa em questão agrária, se pensa na concentração de terra que existe no país. Isso é histórico. Tu tem, por um lado, poucas pessoas com uma concentração muito grande de terra nas mãos e uma grande massa da população sem terra ou com muito pouca terra para trabalhar. Então, nesse contexto, surge um movimento sem terra, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E eles organizam, inicialmente, essa massa da população que está à beira, à margem da sociedade e passam a reivindicar e a pressionar o governo para que ocorra a reforma agrária. E aí, por essa via, vai acontecendo um processo de reforma agrária muito lento, muito devagar no Brasil, mas vai acontecendo.
e então vão surgindo os assentamentos, maiores extensões de terra, enfim, e aí propício para fazer os assentamentos. E aí, nesse contexto, começam a chegar pessoas de outras partes do estado para trabalhar essa questão, enfim, para trabalhar na terra bom, retomando da questão do movimento, tá? Então, o movimento organiza essas pessoas que estão à margem da sociedade e aí, então, vai acontecendo o assentamento dessas pessoas nessa região que é de latifúndio e esse território aqui, os assentamentos vão se instalando e no início, assim, é uma grande carência, né, de várias ordens, assim, né? E aí começam a surgir os projetos financiados pelo governo, né? E esses projetos exigem sempre desse grupo social que eles estejam extremamente coesos, né? Que eles estejam como se fosse uma comunidade que a vida inteira esteve junto ali. Eles têm que fazer trabalho coletivo, enfim. E isso acaba sendo um empecilho para o desenvolvimento dos assentamentos, por quê? Porque ali não é um grupo homogêneo, como se pensa e como fica rotulado, né? Sem terra, tudo igual. Não, são pessoas diferentes, são famílias de culturas diferentes, têm descendências diferentes, tem uma diversidade étnica e cultural bem grande. Tu encontra ali pessoas de origem alemã, de origem italiana, de origem africana, de origem indígena. E como grupo étnico, cada um tem um modo de vida, tem um jeito de enxergar, de trabalhar, enfim, né? E isso não é fácil arranjar essa coesão esperada quando tu constrói, quando tu organiza esse assentamento, né? Bom, mas assim, o que é mais importante destacar, né, nessa questão toda é que as pessoas vão aos poucos conseguindo superar o que pode ser um limite em alguns momentos, mas que em outros momentos se constitui como uma riqueza, que é essa questão cultural, né? E elas vão conseguindo superar esses limites e vão aos poucos se integrando e conseguindo trabalhar, enfim, conjuntamente, conforme o esperado dos projetos. E assim, o grande ganho da reforma agrária, no meu entendimento, tem muito a ver com a questão da cidadania. São pessoas que estavam à margem da sociedade, que não conseguiam acesso à educação, acesso à escola, acesso à moradia, alimentação digna, não tinham nada disso. Estavam em barracas, enfim, né, na beira da estrada. E com a organização do movimento, no assentamento, elas reconstroem esse processo de cidadão e passam novamente a ter educação, saúde, não é da melhor qualidade, mas já é alguma coisa, alimentação, que muda bastante, enfim, o território começa a se configurar, que era um território de gado e arroz, passa a ser um território da agricultura familiar. Então, no meu ponto de vista, o importante quando se olha a reforma agrária é perceber essa questão da cidadania.